Meus amigos, o técnico italiano Carlo Ancelotti convocou os 26 jogadores que vão defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, que será disputada no Canadá, nos Estados Unidos e no México daqui a 24 dias. E é exatamente sobre essa convocação polêmica envolvendo o nome de Neymar Júnior e muito mais que nós vamos falar depois da vinheta. Fala galera do canal Camisa 5, tudo beleza meu povo? O negócio é o seguinte, vamos falar um pouquinho então sobre seleção brasileira, que é a grande pauta aí da semana, né? Não tem como a gente não falar sobre esse assunto. O canal Camisa 5 não pode se furtar de não trazer a sua opinião e um pouquinho também a respeito dessa temática. Eu deixei para falar hoje, tá? No dia seguinte à convocação do Ancelotti. Tô gravando esse vídeo no dia 19 de maio. O Ancelotti anunciou os seus 26 convocados ontem, né? No dia 18, no caso, como programado. E eu fui atrás de pesquisar um pouco sobre a repercussão que teve, né, na mídia esportiva, na imprensa, no modo geral, nacional e internacional, o que os jornalistas e, enfim, pessoas que acompanham futebol no mundo opinaram a respeito desse assunto. Eu já tinha uma opinião pré-formada, fui atrás de pesquisar um pouco mais para construir um pouco melhor a minha ideia e poder trazer aqui para vocês, para a gente poder debater essa convocação da seleção brasileira, que, assim, ao meu ver, ela tá dentro do que se esperava, né? Não tiveram muitos nomes que trouxeram grandes surpresas para nós. Eu acho que basicamente já estava bem formado, todo o elenco ali da seleção queria ser convocado para disputar esse Mundial, mas é claro, né, o grande nome, a grande discussão, a grande pauta que estava sendo trazida aí nos jornais, nas rodas de conversa entre amigos, naquele bate-papo de bar, era se o Neymar deveria ser convocado ou não deveria ser convocado, e no fim das contas ele foi convocado, galera. Então, antes da gente chegar no assunto do Neymar, eu queria convidar vocês para a gente ir para a nossa tela de React, para a gente poder abrir aqui o site oficial da CBF, dar uma olhadinha então nos 26 nomes que foram escolhidos pelo técnico italiano para compor esse elenco da seleção. Aqui já tá a manchete, né? Carlo Ancelotti convoca os 26 jogadores que vão tentar o Hexa na Copa do Mundo. O Brasil, então, estreando no Mundial no dia 13 de junho contra o Marrocos, lá em Nova Jersey, como traz aqui o site. Aqui a gente tem uma foto dele, né, do momento da coletiva. Eu vou puxar um pouquinho mais para baixo aqui da matéria, pra gente poder chegar, então, na lista dos convocados. Eu vou acompanhar aqui com vocês na lista dos goleiros, né? Nós temos aqui então o nome do Alisson, goleiro do Liverpool, histórico, né? Um cara que representa muito para o time inglês. O Ederson, que está no Fenerbahçe, o Everton, que foi o primeiro nome que gerou um pouco mais de discussão. Se for o caso, a gente volta nesse assunto aqui depois também, beleza? Vamos passar então para defensores, que também gerou um certo burburinho, alguns nomes aqui. A gente tem o lateral esquerdo Alexandro, o Bremer da Juventus, o Danilo também do Flamengo, Douglas Santos do Zenit, Gabriel Magalhães do Arsenal, o Ibáñez do Al-Ahly, o Léo Pereira do Flamengo, o Marquinhos do PSG e o Wesley da Roma, beleza? No final, eu falo para vocês aqui, deixar minha opinião, a quem interessar, não é mesmo? Como é que eu acho que o Brasil poderia ser escalado com seus 11 iniciais aí para a partida de estreia. Claro, Copa do Mundo, campeonato de tiro curto, muda muito rápido, eventualmente até mesmo com lesões, cartões amarelos, alguém que pode tomar um segundo cartão, é expulso, tem que substituir. É muito dinâmico, é muito rápido, claro que isso tudo muda, mas para a partida de estreia, o que a gente poderia pensar, visualizando mais assim, os jogadores que estão no melhor momento, não necessariamente fazendo uma análise tão complexa perante o Marrocos, né? Como é que o Marrocos propõe jogo, como é que a gente poderia escalar a seleção da melhor maneira, beleza? Vamos então ao meio-campo, galera. Chegando nos meio-campistas, nós temos o Bruno Guimarães do Newcastle, o Casemiro do Manchester United, que inclusive está de saída, né, do clube inglês. Temos o Danilo Santos do Botafogo, Fabinho do Al-Ittihad, Lucas Paquetá do Flamengo, tá? Meio campo do Brasil bastante enxuto. Nós temos aqui então 5 nomes para compor esse meio campo do Brasil, ou melhor dizendo, né, como opções aí para o Carlo Ancelotti para poder ajustar essa faixa central da seleção brasileira. E aí aqui então vamos para o ataque, que foi o que mais trouxe repercussão mesmo. O nome do Endrick, né, sendo anunciado primeiramente, trouxe muita alegria para boa parte das pessoas que estavam esperando esse nome na lista final de convocados, inclusive eu, tá? Já vou deixar aqui uma pequena opinião. O Endrick, para mim, tinha que compor
esse grupo, tinha que viajar aos Estados Unidos, ao México e ao Canadá para disputar esse Mundial. Ele que teve muitas intercorrências lá no Real Madrid, saiu para poder ir até o Lyon, né, para jogar esses 6 meses num empréstimo bastante curto, mas acho que ele foi muito bem, aproveitou as oportunidades que teve, se destacou e se comprovou como um jogador que precisava estar nesse grupo. Temos o Gabriel Martinelli, que eu acho que é um cara que é um craque, né, um dos grandes nomes desse Arsenal que está brigando por título de Premier League e de Champions League. Temos também o Igor Thiago, que é mais um nome que eu particularmente fiquei muito feliz com a convocação do Igor. Que história incrível, né, cara? Alguém que tá aí brigando pelo título de artilheiro da Premier League. Brigando, na verdade, acho que já não mais, né? A gente tem uma rodada aí faltando para finalizar a Liga Inglesa, que vai ser disputada no próximo final de semana. E a diferença entre ele e o Haaland são de 4 gols, né? É difícil que ele consiga tirar essa vantagem do atacante norueguês, mas o fato é que ele foi até o final, cara, como um dos maiores atacantes da liga mais disputada do mundo, beleza? E, enfim, é uma marca incrível, mais do que merecida a convocação dele e jogando por um clube muito mais modesto, né, galera? Eu acho que isso aqui é um destaque bem relevante, que é a gente falar que ele é um atleta do Brentford, que é um clube de menor expressão lá no futebol inglês. Depois, Luiz Henrique, cara que eu sou fanzaço com a camisa da seleção brasileira, tá? Pra mim, ele é um dos que mais incorpora o sentido de defender o Brasil na seleção brasileira, tá? Dos jogos que a gente acompanhou, das atuações do Luiz Henrique, ele sempre entra muito bem, com uma leveza absurda, fora do comum, né? Ele é um cara que se sente muito à vontade com a camisa do Brasil, então mais do que merecido também essa convocação, quero muito ver ele nessa Copa. Mais para baixo, o Matheus Cunha, que teve um ano também muito bom no Manchester United, beleza? Muito bem convocado. Vamos pular aqui esse nome então rapidamente, né? Vem o Rafinha do Barcelona, já era de se esperar. O Ryan do Bournemouth, cara, também espetacular essa convocação, muito feliz pelo Ryan, um cara, né, da base do Vasco da Gama, que foi muito bem lá no Gigante da Colina, foi para a Inglaterra e realmente tem feito muito sucesso por lá, ajudando o Bournemouth a fazer uma campanha espetacular na Premier League, alcançando voos até mesmo maiores do que poderia se esperar. Por fim, Vini Júnior, uma das maiores referências do futebol brasileiro nos últimos anos. E agora então a gente chega no nome do Neymar, galera. Nome do Neymar Júnior, anunciado pelo Ancelotti, convocado para a disputa do seu 4º Mundial. Neymar que já foi para as Copas de 2014 aqui no Brasil, 2018 na Rússia, 2022 no Catar. E agora, então, ele chega para essa 4ª oportunidade, né, o que estão chamando aí de a última dança. Eu vou deixar minha opinião aqui exclusivamente e meramente no que se refere a campo e bola, beleza, galera? Tem gente que leva essa discussão para outros parâmetros, para outras questões que eu acho que não convém aqui para o momento. Eu vou falar enquanto jogador de futebol. O Neymar é um craque geracional, ele é o maior craque da seleção brasileira nos últimos 20 anos, de forma incontestável. Não há nenhum jogador que tenha chegado perto do que o Neymar produziu no futebol brasileiro, no futebol europeu, com a camisa da seleção brasileira. Ele sempre teve a falta de companheiros, né, que pudessem complementar o seu jogo. É claro, é bem verdade, ele teve munido de grandes craques ao seu lado, mas ninguém chegou tão perto do nível dele, né? Então ele sempre teve refém de ele ser a referência. Não precisa ir muito longe, como normalmente o pessoal fala, né? Na Copa de 2002, vou tirar aqui da câmera de React para falar um pouquinho sobre isso. A Copa de 2002, a gente tinha, por exemplo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo, né? Era um trio absurdo, todos eles foram bola de ouro, todos eles eram referências. Eu acho que se distribuía muito bem o peso de vestir a camisa da seleção, de você ser a referência, não tinha o cara, né? Todos eles eram gigantes, claro, naquela altura o Ronaldinho ainda era mais novo, mas o Rivaldo, o Ronaldo já eram o que eram e ainda tinham outros grandes nomes, e isso também vale para outros mundiais. Então, assim, o Neymar, é bem verdade, ele não desfrutou de companhias que estivessem à sua altura, tá? Ele é um craque, ele é um gênio absurdo, e ele estando na melhor das condições físicas, não existiria debate se ele deveria estar na seleção ou não. O grande problema aqui que eu vejo, tá? E aí que é uma mera opinião, galera, fique à vontade para discordar, para concordar aqui nos comentários. Claro, como eu digo, como de praxe aqui no canal Camisa 5, sempre com muito respeito, por gentileza. Mas assim, na minha concepção, o Neymar não está na melhor fase
física dele. Ele não consegue mais propor o jogo da maneira como ele propunha no passado não tão distante, né? Vamos dizer assim, muito aquém do que ele já fez um dia pelo PSG e que dirá então pelo Barcelona e pelo Santos, onde ele viveu, acho que o auge dele de uma forma bastante incontestável. Então assim, eu não acho que essa convocação do Neymar tenha uma explicação suficientemente razoável, tá, para poder se explicar. Eu vi a coletiva do Ancelotti, depois vi a entrevista dele que ele deu também no Jornal Nacional, né? Achei bem interessante a forma como ele falou da seleção. Ele é um cara que é um gigante para a história do futebol, só ele poderia estar nessa posição de convocar o Neymar e peitar isso, né? Eu acho que os outros que passaram recentemente pela seleção, como Dorival Júnior, o Fernando Diniz, evidentemente, né, não precisa ser um gênio, né, do futebol para falar isso e sem desmerecer ninguém, mas não estão no mesmo nível que o técnico que foi tantas vezes campeão de Champions League, que tem toda uma trajetória. Então, assim, só ele mesmo para poder peitar e carimbar o Neymar na Copa, de acordo com o que ele avaliou, de acordo com o que a equipe dele avaliou e que entende que ele pode acrescentar. Não acho que tenha sido a melhor das escolhas, tá? Isso não significa que eu esteja torcendo para que dê errado. Tem gente que a partir do momento que vê que o cara foi convocado, tá sendo contrariado, quer que o Brasil perca, não tá mais torcendo mais, não tá apoiando. Isso não passa um segundo sequer pela minha cabeça. Se o Neymar foi convocado, que ele vá para a Copa, que ele faça um ótimo Mundial a partir do momento que ele for acionado para entrar em campo, que isso também é outra pauta para ver, né? Quantas vezes ele vai entrar em campo, como vai ser essa dinâmica, ele vai ser reserva, ele vai aceitar bem estar na reserva, isso pode causar um problema para o grupo, como que o Ancelotti vai conseguir conciliar tudo isso, mas enfim, já que ele foi convocado, que ele faça um excelente Mundial, que ele ajude a seleção brasileira, que seja dentro de campo ou com a personalidade dele, tirando o peso dos atletas, entrando em momentos pontuais, que ele nos ajude a tentar trazer esse hexa, que eu acho difícil, independente se tem Neymar ou se não tem Neymar, eu acho que é uma missão muito dura. Não pelos nomes que nós temos, que eu acho que a gente tem um dos principais nomes do Real Madrid, um dos principais nomes do Barcelona, nós temos alguns dos principais nomes do Manchester United, do Paris Saint-Germain, das melhores equipes do mundo. Basta eles conseguirem representar na seleção brasileira aquilo que eles fazem pelos seus clubes. Eu acho que esse é o ponto chave, né? Lembrando, o Brasil chega para a Copa do Mundo com um processo muito difícil que foi nos últimos 4 anos aí, desde a Copa de 2022, né? 3 anos e meio, vamos dizer assim. Teve troca de técnico, teve troca na presidência da CBF, foi turbulento, enfim, uma série de questões, né? Que a gente sabe que existiu. E a gente chega com esse cenário. Ancelotti técnico, Neymar convocado, 25 nomes, e além do Neymar, né, claro, e eu acho que é justamente aí que talvez possa correr o perigo de ficar sempre essa questão de são 25 mais o Neymar. O Ancelotti fez questão de botar todo mundo no mesmo pé de igualdade, de não dar preferência para o Neymar, muito pelo contrário, falou que se ele estiver bem ele vai jogar, que ele vê muito o que está no campo, né, na frente dos olhos dele, que ele entendeu que o Neymar fez uma boa sequência de partidas recentemente, que ele tem evoluído fisicamente, que ele está apto para ser convocado. Então é isso, né? Tá feita a escolha do técnico. Acho que de toda aquela lista, né, ou pré-lista, melhor dizendo, dos 55 nomes, o que gerou mais debate se deveria ter sido convocado ou não é o nome do João Pedro, que foi um cara que fez 15 gols na Premier League, né? Inclusive a pergunta do PVC eu acho que foi uma das melhores que teve na coletiva, né? Ele dizendo que um cara que tem 15 jogos no Brasil é o equivalente a um cara que tem 15 gols na liga mais competitiva do mundo, alguma coisa nesse sentido, mais ou menos, né? Não me lembro a fala exata aqui para trazer para vocês, mas é mais ou menos por aí. E de fato, né, gera muita polêmica você ter um cara que faz 15 gols na liga mais difícil e não ter sido chamado. Eu acho que essa, sem dúvida, é a não convocação mais debatida e que poderia, né, estar se integrando esse grupo. E por fim, para a gente concluir, acho que o Neymar só está indo para a Copa porque o Estevão e o Rodrigo se lesionaram, tá? Eu não acredito que ele teria espaço, seja lá como o Ancelotti esteja enxergando, né, o jogo do Neymar e como ele pode contribuir dentro de campo em termos de posição, né, tática, mas eu acho que ele não teria sido convocado, não teria margem para ele ser chamado se esses dois nomes não tivessem sido cortados por conta de lesão, né? Infelizmente sofreram lesões muito graves, não vão poder participar dessa Copa. Espero que voltem nas próximas, porque são dois nomes gigantes do futebol brasileiro, mas o fato é que o Neymar está aí por esse conjunto de fatores que eu acho que
única e exclusivamente por conta dessas lesões. Ele está sendo levado, claro, né, também pelo que ele é, pelo futebol que ele tem, evidentemente, né, não precisaria entrar nesse aspecto, mas claro que as lesões foram pontos cruciais aí para que ele tivesse sido convocado, beleza? Bom, galera, a agenda da seleção brasileira a partir de agora tem confronto contra o Panamá no dia 31 de maio, agora no Maracanã. O Brasil se reúne no dia seguinte, salvo engano, né, dia 1º de junho, viaja para os Estados Unidos, no dia 6 tem confronto contra o Egito, um amistoso, para daí então poder concentrar e ir de fato para a Copa do Mundo lá no dia 13 de junho, começando a sua busca pelo hexacampeonato contra o Marrocos. Mas galera, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa convocação do Ancelotti? Estão de acordo, tão confiante? Acham que o Brasil pode chegar e conquistar a sua 6ª estrela, ou a gente ainda está muito longe? E sobretudo comenta, claro, sobre a convocação do Neymar. Eu quero saber o que você achou aqui da convocação do camisa 10 santista para essa Copa do Mundo. De toda forma, galera, energia positiva, independente de quem foi convocado, vamos acreditar nos 26 nomes que nós temos. O Brasil vai chegar com muita força, com muita garra, com um técnico que tem uma história incrível no futebol e que pode sim conduzir esse grupo, por que não, a um título que não vem já há 24 anos, beleza? Me conta aqui nos comentários, não deixe de seguir o canal Camisa 5 no Instagram, @canal Camisa 5 oficial, não deixe de se inscrever aqui na nossa página no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também deixar aquele like esperto aqui no vídeo que você vai ajudar o canal Camisa 5 a crescer cada vez mais. Eu te vejo no próximo vídeo, galera, um grande abraço, valeu e falou!